Salve, seja bem-vindo. A política está em alta, né? As eleições municipais mostraram que ainda há uma grande divisão no debate político nacional, mas que outros problemas estão sendo discutidos. Segurança, educação, segurança foi o primeiro, mas educação e também como administrar a sua cidade. E agora é um preparo para 2026. A política é assim, está em alta. Nós estamos falando aqui do coração do poder, Planalto Central do país, os estúdios da Jovem Pan em Brasília. E vamos falar de política. Você sabe, a política mexe com a sua vida. É a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção de futuro. Daí a necessidade dessa conversa. E nós trazemos você para discutir as entranhas e o jeito de fazer política. Hoje aqui o senador Efraim Filho, e vem de uma linhagem política, filho de um ex-senador, Efraim de Moraes. Senador, obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Zé Maria, uma grande alegria poder estar aqui com você, uma saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham e à sua inteira disposição para que a gente possa tratar dos assuntos que interessam ao Brasil, a agenda econômica, a agenda social. Como líder do União Brasil no Senado, também os temas partidários, resultados das eleições, está todo mundo aí na expectativa dos resultados do segundo turno, então fica à sua inteira disposição para que a gente possa conversar sobre esses temas. Perfeito. O senador tem uma experiência boa de política, ele teve 4 mandatos na Câmara dos Deputados, foi líder do União Brasil, né? Na época nem tinha. É o líder do DEM na época, né? Depois houve a junção para formar a União Brasil e agora senador da República. Senador, o tempo mudou muito ali, o jeito de fazer política e principalmente a relação entre poderes. Como é que o senhor vê agora essa relação? Está equilibrada? Executivo, legislativo e judiciário? Zé Maria, a nossa Constituição, ela traz um princípio de que os poderes devem ser independentes, porém harmônicos, mas isso sempre fica no campo do ideal, né? O possível traz sempre grandes desafios. E se for analisar um pouco desse período recente da nossa história, você vê que ali em determinados momentos sempre existiu pontos de tensão. Sempre houve, aqui e ali, né? Ora entre governo e Congresso, ora entre governo e Supremo Tribunal Federal, e agora, mais latente, entre o próprio Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que é sempre ali uma disputa por espaço, um espaço institucional, dentro das linhas da Constituição, mas essa disputa ela sempre existiu, temas como ativismo judicial, temas como a judicialização da política, sempre foram temas presentes nas discussões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e hoje ganham cada vez mais espaço dentro da sociedade brasileira. O senhor é um representante muito importante da independência, né? Há uma ala muito independente e de oposição no Congresso Nacional. Você acha que há um desequilíbrio? Muita gente dizendo que há um desequilíbrio, domínio de um poder pelo outro. Chega a isso? Olha, eu acredito que você tem que ter a postura de evitar que essa usurpação de competências ela possa existir. Em determinados momentos, como eu disse, esses pontos de tensão delimitam, cada poder a sua competência que tem. Por exemplo, a disputa por orçamento, ela é sempre maior entre Executivo e Congresso. A disputa por competências, aí o Supremo Tribunal Federal hoje com o Congresso Nacional disputam esse espaço. Medidas do governo que muitas vezes o Congresso Nacional tem o poder de sustar, regulamentos, portarias de um governo que muitas vezes quer legislar. Quero lembrar de um tema que já foi muito famoso no passado e hoje menos, o poder das medidas provisórias, onde o governo tentava, através de medidas provisórias, suplantar a força do Congresso Nacional. Mas eu acho que teve um elemento que é recente, que modificou muito essa relação, que foi a mudança de orçamento autorizativo para orçamento impositivo. E aquele famoso jargão do toma lá da cá, balcão de negócios, onde um governo impunha a sua vontade, através do controle do orçamento, ele se alterou com essa mudança legislativa que é ali de 2015, 2016, ou seja, está chegando a 10 anos e realmente as relações de poder mudaram entre governo e Congresso
e agora o Supremo Tribunal Federal quer ter esse protagonismo na gestão, que nem sempre é bem-vindo, né? É importante que cada poder saiba resguardar o seu espaço, cada um no seu quadrado, como diz aquela famosa frase. Eu queria trazer aqui a memória, durante a Constituinte, José Sarney era presidente da República e ficou incomodado com o fim de uma agressão que era o decreto-lei, né? Aí o Constituinte tirou o decreto-lei, que era muito criticado, e Sarney, o país vai ficar ingovernável. Aí foram na Itália buscar um instrumento que seria mais ou menos, que foi a medida provisória. Ela era muito forte e ideal para um regime parlamentarista. Se uma medida provisória caísse, cairia o governo. Só que o Brasil é presidencialismo e conviveu com medidas provisórias muito fortes, que nunca eram aprovadas e valendo, que podiam ser reeditadas. E houve várias mudanças. Hoje, o senhor acha que precisa da medida provisória? Olha, Zé, eu acredito que não, até porque a democracia ela se vê representada ali pelo Congresso. Bem ou mal, quem está no Congresso foi eleito pela população, teve o voto popular. Mas a rapidez, o Sarney falava muito na rapidez, coisas imediatas. A medida provisória ela traz requisitos que nem sempre são seguidos. O requisito da urgência e o da relevância. Mas a gente está cansado de ver aí medidas provisórias que nem são urgentes e tão pouco relevantes. Então a medida provisória ela era muitas vezes um instrumento do governo para ultrapassar a vontade do Congresso Nacional, que é onde a sociedade está representada. Falando de política, é importante dizer isso. No governo está quem ganhou a eleição. Quem teve 51% dos votos, constrói o governo, seus ministérios, seus nomes. O Congresso, ele tem essa imagem simbólica de ser a casa do povo, porque lá está todo mundo. Está quem ganhou e está quem perdeu a eleição, né? Quem teve 49% dos votos está também no Congresso Nacional. Não está no governo, mas está no Congresso. E é por isso que o Congresso traduz essa importância de também ser uma casa para discutir as leis. Governo, porque ganhou a eleição, não tem cheque em branco para impor, né, a sua vontade, se não é dialogada com aquilo que pensa a maioria da sociedade. Eu costumo dizer, senador, que ninguém acorda de manhã e diz, eu vou ser senador da República, eu vou ser deputado. Não, isso é um processo complexo, complicado, tem que passar por partido político, se candidatar, fazer campanha eleitoral, ser eleito e depois chegar ao Congresso Nacional, ou seja, é preciso entender o que o senhor está falando aí sobre a autonomia do Congresso Nacional. E ele hoje representa a sociedade, vamos dizer, a média da sociedade ou há desequilíbrios? Olha, quem está ali, Zé, foi eleito. Então, acho que a gente parte de uma premissa de que, gostando ou não gostando, uma parcela da população, um segmento, fez a escolha por aquele parlamentar. Então, eu acho que a democracia, a gente tem que conviver, inclusive, com essas diferenças, com essas divergências. Então, eu tenho muito respeito pelo parlamento. É um poder que a gente tem ali a sociedade representada. É por isso que em temas, né, que dizem respeito à vida das pessoas, temas como reforma tributária, temas como legalização de drogas, né, a descriminalização de aborto, temas que dizem respeito à vida. Tudo fio desencapado. É importante a palavra do Congresso e a palavra do Parlamento, porque é ali onde está a maior legitimidade de toda a sociedade para se ver representada em decisões que impactam tanto a vida das famílias, a vida das pessoas. O senhor coordenou recentemente uma disputa muito importante no Congresso, sobre a legalização das drogas. O Supremo insiste de dizer que não é isso, mas de certa forma é. O julgamento era sobre maconha, uma certa quantidade de maconha, e havia ali a decisão de que quem fosse flagrado com a quantidade de maconha não era crime, né? Ou seja, havia uma liberação. E uma emenda muito forte, eu costumo citar esse nome, talvez eu seja o único a lembrar desta importância da emenda, que ela foi assinada pelo presidente do Congresso e pelos líderes dos partidos políticos. O senhor foi o relator, que é a recriminalização, as drogas, dizendo droga é crime. E não inventou, né? Isso já estava na lei. Olha, Zé, é aí onde entra a discussão para você ver como é bom a gente estar com a ideia concatenada. A gente vinha falando que no Congresso a sociedade está representada, foi eleito. No Supremo são pessoas nomeadas. Por mais que sejam juristas renomeados,
mas eles foram escolhidos pelo presidente da República, cada um à sua época. Então, não é no tribunal onde tem que ser decidido temas que impactam a sociedade. Essa decisão é do Congresso Nacional. Por isso, a nossa divergência foi uma das vozes mais fortes contrária à legalização das drogas, contrária à descriminalização da maconha, porque eu entendo que só uma família que tem um dependente químico no seu seio sabe quão nocivo e quão desestruturante para aquela família é ter aquela dependência, é aumento de violência doméstica, roubo, furto dentro de casa para manter o próprio vício. Então, essa disputa ainda está vigente, né? O Supremo Tribunal Federal com a posição que, ao meu entender, é equivocada. O Congresso Nacional, aprovado no Senado, está tramitando na Câmara dos Deputados para que a gente consiga trazer para a Constituição aquilo que a sociedade brasileira pensa, tá? E falo isso com convicção porque na relatoria nós fizemos pesquisa de opinião pública. Mais de 70% dos brasileiros são contrários à descriminalização da maconha. Então, eu acredito que o Congresso Nacional vai levar essa guerra adiante, não vai sucumbir diante de uma vontade do Supremo Tribunal Federal que não encontra respaldo dentro da sociedade brasileira. Já tem consequências, né? Muitos juízes já estão liberando presos exatamente com base no que decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. O senhor tem ideia de como está essa situação? Ô Zé, começaram alguns casos esporádicos, acaba aparecendo, porque né, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi para gerar essa repercussão. Os advogados vão atrás, né? Mas tem dois pilares. É nocivo para a saúde pública e é nocivo para a segurança pública. Né? Você falava, inclusive no começo aqui na introdução, que o tema da sociedade brasileira nessas eleições foi a segurança pública. E veja só... Você sentiu isso lá, não é? Senti. É o tema de facções, tema de presença de milícias, a violência comandando o processo eleitoral teve presente em diversas cidades, inclusive também no estado da Paraíba. Mas veja só, a decisão do Supremo, ela descriminalizou a droga, o porte, o uso, o consumo, mas ela manteve a droga ilícita. Então não vende em farmácia, não vende em mercado. Quem consome tem de comprar o tráfico. Comprar o tráfico é financiar o crime organizado e o crime organizado é o grande responsável pela escalada da violência que amedronta a sociedade hoje. Então esse é um tema que não dá para tergiversar, não dá para recuar, não dá para desistir. Em defesa da família, em defesa da sociedade, nós vamos continuar enfrentando o Supremo Tribunal Federal para ir contra a legalização da droga no Brasil. Pois eu vejo esse enfrentamento que diz o senador de uma maneira muito natural. Essas cotoveladas são úteis até para a democracia, esse debate, reacomodação de poderes. O senhor, nessa relatoria, sentiu, assim, de alguma maneira, vamos dizer, num combate contra o Supremo Tribunal Federal? Olha, eu Zé, levei como um princípio republicano. O senhor conversava com ministros? Conversava, o diálogo com o Supremo foi muito mais conduzido através do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era o autor da emenda, eu era o relator. Então, a minha conversa era mais com o presidente do Senado e ele era o interlocutor entre os poderes. Mas eu conversava muito com a sociedade, nós fizemos audiência pública, nós conversamos com o Conselho Federal de Medicina. A ciência, a pesquisa, tá certo? Era a favor da nossa tese. Tem muita gente que diz, não, mas a medicina é a favor da liberação. Não, tem casos em que há, sim, o uso medicinal da maconha e que ela pode ajudar a salvar vidas. Mas esses casos já são regulados hoje, já são regulamentados pela Anvisa ou pela Justiça, já é possível ter essa autorização. Não é liberar geral para poder resolver, né, um segmento razoável que precisa desse uso medicinal. Então, muitas vezes ele é usado como forma para tentar liberar. Então, acho que esse é um tema de importância da sociedade e eu não me senti pressionado, muito pelo contrário. Eu senti um respaldo nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, quem quiser acompanhar lá, Efraim Filho PB, sempre teve enfrentamento desse tema e os comentários positivos sempre foram muito maiores do que eventuais críticas. Para encerrar esse assunto aqui de relação com o Supremo, uma emenda recente apresentada, ela muda a composição do Tribunal Superior Eleitoral e tira a representação do Supremo, que eu também acho redundante. O Supremo tem 3 dos 7 integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, 2 de advogados e 2 do STJ. E o TSE não pode ter presidente que não seja do Supremo Tribunal Federal. E aí depois do TSE fica difícil recorrer ao Supremo, né? Já está meio caminho andado.
Olha, faz A ideia é que passe pelo Congresso, né? Esses seriam representantes da Câmara e Senado. Tem vários temas que dizem respeito a essa organização da justiça. Você citou essa do TSE, tem outro que fala da composição em aumentar o número de ministros para que tenha também uma presença, né, não só do Poder Executivo, do governo, mas também nomes do Congresso, do Senado e da Câmara. Você tem outra emenda que trata a respeito, né, da limitação do poder das decisões monocráticas. E eu vou mais além. Você tem toda uma discussão que diz respeito até da própria necessidade de existir uma justiça eleitoral no Brasil. Eu sou desse. Eu acho que a justiça eleitoral, justiça trabalhista. A Justiça Federal, com a estrutura que já existe hoje da Justiça Federal, ela já poderia dar conta, né, dos temas eleitorais, dos temas trabalhistas, sem precisar ter um tribunal com recurso, com estrutura, com gasto, com funcionário, com palácio. Né? Então, TTST, TTSE, quando a Justiça Federal já podia estar tratando de todos esses temas, talvez é um tema que, com a evolução da sociedade, a gente possa vir discutir lá na frente. Eu sou um dos senadores mais jovens, né, do Senado, me elegi aos 43, hoje com 45 anos, então trago ainda no olhar a chama, né, de querer fazer transformações que eu acho que a sociedade brasileira precisa avançar e otimizar, né, o resultado da justiça é importante. Todos nós queremos uma justiça que funcione, uma justiça que entregue resultados e não uma justiça que tenha, né, várias instâncias para poder chegar a uma decisão final. Você vê, e que não adianta, né? Porque se dissesse, não, você tem uma justiça eleitoral para dar uma resposta rápida, mas quantas decisões a gente está vendo agora de cassação de mandato de uma eleição que foi há 4 anos atrás? É verdade. Ou até cassação ou resultados de eleições que já concluíram até os seus mandatos. Então, a resposta rápida que poderia ser uma justificativa, bom, né? Um argumento, não está acontecendo na prática. Olha, o senador Efraim falou muito aqui do poder do Congresso Nacional, a composição do Congresso Nacional, é verdade, né? O Congresso Nacional, a Câmara é povo, né? É representação de eleitores, e o Senado é dos estados. Cada estado, independente do tamanho, tem 3 senadores. Então, o Congresso Nacional é bem articulado, tem representantes de vários setores. De um tempo para cá, o Congresso vem, sim, aumentando seus poderes. Não é só orçamento, é muito orçamento. Para ter uma ideia, o Congresso vai mexer com 55 bilhões de reais. É mais ou menos o que tem em verba discricionária o governo. Discricionária onde ele pode aplicar. E isso está provocando um grande debate. O Congresso tem um poder de força muito grande em legislação, de não estar mais dependendo do governo. Antigamente, 70% dos projetos aprovados no Congresso eram de origem no Executivo. Hoje, a coisa inverteu. Só 35% de origem do Executivo. Ou seja, o Congresso está ficando poderoso na pauta política, na pauta de definição de leis e na distribuição de recursos. É isso mesmo? O Congresso está poderoso? Está podendo, hein? Assim, eu acredito que pode-se afirmar hoje é que o Congresso cresceu em importância e em capacidade de formar opinião dentro da agenda do Brasil. Você que é um jornalista extremamente experiente, que disse aqui que cobre Congresso desde a Constituinte. Foi, cheguei na Constituinte. Você já viu tempos, como eu já vi, Zé, em que a agenda do Poder Executivo era a agenda mais importante, sim, da República, a agenda mais importante da imprensa, né? Era a agenda que definia a pauta do país. Hoje a agenda do Congresso Nacional, no mínimo, empatou, ganhou a mesma dimensão e envergadura que a pauta do governo. Então, a pauta da Câmara, a pauta do Senado, quais são os projetos que estão sendo votados, qual é a PEC ou o projeto de lei que será enfrentado, passa a ser um tema também de envergadura na imprensa. Então, o Congresso hoje ganha força, ganha respaldo e o tema do orçamento foi o que viabilizou esse crescimento. Porque antes era um orçamento autorizativo. Para quem está nos assistindo, o que é que isso significa? O Congresso não era dono do seu orçamento, dependia do governo autorizar ou não. Então havia aquele toma lá da cá, aquele balcão de negócios, só tinha emenda liberada para o seu estado quem votasse com o governo. E é claro que o parlamentar, claro, tem a função de tratar dos temas da República, mas ele também quer
ajudar o seu estado, quer levar recursos, obras estruturantes, medidas que façam o seu estado, no caso da minha Paraíba, crescer. Então, quando eu tenho independência para poder votar como eu acredito, sem que o governo controle meu orçamento, isso fez toda a diferença e é por isso que o Congresso ganhou tanta força nesse tempo recente. Tem um debate muito importante que é o seguinte, o deputado e o senador, eles sabem muito do estado e do município, o que é preciso em cada município. Mas o orçamento é nacional. E essa distribuição de recursos pulveriza, de certa forma, o orçamento e deixa o governo sem recursos para uma grande obra de infraestrutura e tal. O que o senhor vê esse argumento? Ao mesmo tempo, Zé, que tem esse argumento que você trouxe, outro é dizer, será que é dentro de um gabinete em Brasília, com ar-condicionados engravatados, de um ministério que não conhece nem o sertão do Nordeste, né, os cantos e recantos do Brasil, do Centro-Oeste, do Norte, que irá tomar a melhor definição de onde estão as prioridades? Será que esses parlamentares que foram eleitos lá na ponta, com o voto das pessoas, não têm uma legitimidade para poder indicar aonde é que estão as prioridades? Então, se for depender de um ministro aqui no gabinete de Brasília, eu tenho certeza que às vezes não chega uma unidade de saúde, tá certo, para cidades que eles sequer conhecem ou sabem o nome. Então, o parlamentar ele exerce uma função de ser ponte para que cidades que estão esquecidas com a dívida histórica, né, de um país que nunca olhou para os seus rincões, o parlamento ele tem suprido essa necessidade. Então, eu acho que quem quer criminalizar a política, quer criminalizar a questão de levar recursos para a ponta, saúde, educação, infraestrutura, o governo tem uma parcela do orçamento que ele pode focar, sim, nas obras estruturantes. Mas nós temos também de atender aonde nem sequer estrada de calçamento tem, aonde é poeira quando faz sol, aonde é lama quando chove e nenhuma mãe quer ver seu filho brincando, né, nessa rua empoeirada. Um calçamento de rua parece pouco para quem já mora na zona urbana, mas para quem ainda está na estrada de barro, é a dignidade chegando na porta da sua casa. Então, não sou daqueles que criminalizam a política, que criminalizam o orçamento, e acho que tem que ter fiscalização, tem que ter transparência, mas não dá para deixar isso como se fosse só missão do governo aqui em Brasília, sem o parlamento poder dividir essa responsabilidade. Mas o senhor falou aí, mesmo áreas urbanas e cidades grandes também existem bairros que enfrentam dificuldades. Claro. As emendas do senhor aplica onde? Olha, eu tenho prioridade na saúde, que tem sido realmente a minha prioridade número 1. Eu até tenho hoje o título, vamos dizer assim, da maior emenda de saúde pública da história da Paraíba, foi para a construção do Hospital Metropolitano, que hoje é referência cardíaca e neurológica, especialidades importantes, Hospital SUS de portas abertas para atender quem mais precisa. Emendas, por exemplo, que eu mandei agora lá para um mamógrafo digital, para a mulher que está com câncer. Hoje, o que tem no Albert Einstein, o mamógrafo mais moderno do mundo, tem lá no Hospital Napoleão Laureano, SUS, para atender a mulher que precisa. Emenda do senhor? De emenda minha, R$1,5 milhão para a compra de um mamógrafo digital. Então, saúde tem sido prioridade. Claro que eu não vou me estender aqui, mas atendemos educação, abastecimento de água, infraestrutura urbana, temas como esporte e agricultura. Eu procuro sempre diversificar, mas o foco número 1 é saúde. A gente lida aqui com um debate anual sobre o orçamento da União. É uma espécie de mapa de como serão os investimentos públicos. Não se pode gastar nada sem o orçamento. Senador, uma vez o deputado Hildon Rocha, que eu converso muito e ele entende de orçamento muito bem, ele dizia, uma peça de ficção. E é verdade, são 5 trilhões e 400 bilhões de reais, e aí no final está lá o governo e o Congresso brigando por 110 bi. O resto vai em pagamento de juros da dívida, né? Mais de 2 trilhões, folha de pagamento, despesas fixas e tal. É errado isso, não está? Está errado e daqui a pouco vai desaparecer essa margem discricionária que tem ainda. Por isso que foi importante o Brasil fazer reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, especialmente, e agora a reforma tributária. Que é para tentar ver se você organiza essa parte do orçamento, arrecadação, despesa, porque a palavra da moda do Brasil hoje é responsabilidade fiscal, concorda? Equilíbrio fiscal. Mas no Brasil também. Agora, parece que aqui se esquecem, né, que reforma tributária, que equilíbrio fiscal, ele não é feito apenas pelo lado da receita.
ele é feito também pelo lado da despesa. Infelizmente, o governo só tem pensado em formas de arrecadar e arrecadar mais, aumentando alíquotas, aumentando imposto, e esquece de fazer pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, diminuir custos, reduzir despesas, para que você não precise depositar sobre o ombro de quem empreende, né, o peso de ter que arrecadar tanto. Mas isso é estruturante, não? Eu acho que qualquer presidente que entra lá vai enfrentar essa dificuldade. E, infelizmente, por ser estruturantes, passaram por aí diversos governos que não conseguiram encaminhar a solução da forma correta, né? Então, essa não é uma questão ideológica, ela é uma questão estruturante e que a gente espera, sim, que quem esteja lá, né, tenha essa visão de diminuir despesa para que não precise cobrar tanto imposto. A reforma tributária, Zé, está aí. Qual é a grande discussão dela? Qual será a alíquota que será paga? E Deus me livre, com meu voto não teremos o maior IVA do mundo, né? Então, assim, falando em 30%, 29%, 30%. É um absurdo, né? Eu acho que o número mágico que se chegou lá foi o 26,5%. Isso no início. Que agora é o número que daria carga neutra. Eu não voto uma vírgula a mais. 26,5. Por quê? Porque você tem que dar ao governo aquilo que a sociedade suporta pagar. O governo é quem tem que se adequar àquilo que ele arrecada. É igual uma dona de casa. Não dá para o governo dizer, olha, eu quero fazer tudo isso e vocês é quem vão ter que arrumar o dinheiro para bancar minhas vontades. Não dá. Não é assim que funciona. Em casa, quando a dona de casa não consegue fazer a feira do tamanho que ela quer, ela vai cortando o que é supérfluo para poder levar aquilo que é essencial. Então, cabe ao governo, se a gente vai falar num IVA de 26,5%, que o governo se adapte a esse 26,5%. O resto, ele tem que reduzir suas despesas. Senador, o agronegócio, a gente falando aí de economia, tomou uma proporção muito grande no Brasil. Fala-se em 40% da economia, entre, né, a movimentação geral de maquinários, né, defensivos, adubos. Isso é uma cifra absurdamente grande, 40% da economia do Brasil. O senhor é da bancada da FPA, né? A Frente Parlamentar. Antiga bancada ruralista, hoje não usa mais esse nome. Como é que o senhor vê esse setor? Eu acho que o governo não está entendendo o poder que esse setor tem. O agro, Zé, é hoje um maior combustível, né, do motor da economia brasileira. Ele que tem sustentado muitas vezes o equilíbrio da balança comercial para que o próprio Brasil possa vender, entre aspas, para fora um cenário de país em crescimento, de um país que está buscando equilíbrio e que possa atrair investidores. Se nós perdermos, né, o agro como motor dessa economia, a situação no Brasil seria muito pior. Por isso que nessa discussão da reforma tributária, não dá para pensar em descarregar o agro ganhou tudo, peso, né, maior no agro do que já tem. Ganhou tudo, né? Sabe qual é uma frase que me conquista e eu acho que resume bem? O agro, da porteira para dentro, o nosso empreendedor rural, nosso setor produtivo é um herói. O maior problema do agro brasileiro não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. É a burocracia, são os impostos, a dificuldade de trabalhar com o mercado global, externo, de poder exportar, ainda são desafios no Brasil. Então, eu acho que da porteira para dentro a gente tem feito, né, cada ano ultrapassando o recorde de safra, produzindo mais em hectares menores. Então, o agro é hoje um patrimônio brasileiro e a gente tem que procurar ajudar o agro, não atrapalhar o agro para que o Brasil possa crescer como um todo. O Brasil, basicamente, aí, de exportação e de funcionamento da economia, é o agro e mineração, né? Incluindo petróleo e gás. Em termos de emprego, o setor de comércio e serviço, né? Nós somos um país que o setor de comércio e serviço emprega muito. Mas eu vejo uma preocupação muito grande ainda por uma indústria ultrapassada, que é a automobilística, que está toda automatizada. O Brasil não exporta veículos, e há uma preocupação, subsídios e atenção, constrói um túnel para facilitar, enfim, está errado, o mundo mudou. O mundo mudou e a disputa hoje ela é globalizada, né? Você concorre não mais apenas com quem está dentro do Brasil, mas as fronteiras foram derrubadas. Assim, um tema aí que repercutiu muito foi exatamente essa invasão dos produtos chineses, né? Através de e-commerce. Então, como é que a gente equilibra isso? Prestigiar o produtor local, o produtor brasileiro, que tem que ser respeitado e protegido, mas também o consumidor, que quer ter acesso a produtos com um preço menor.
Então, tem que buscar esse equilíbrio, e o setor de comércio, o setor de serviço brasileiro, ele emprega muito. Então, não dá para a gente conceber uma legislação em que seja menos custoso um cara que tem uma empresa, uma fábrica de camisa, ou tá aqui de roupa, que é melhor para ele abrir a fábrica no Paraguai e mandar de lá para cá do que abrir no Brasil e pagar mais caro, né, do que aquele produto que é importado. Então, eu acho que são temas delicados, que parecem distantes, né, temas orçamentários, mas que impactam muito ali no dia a dia, na vida das pessoas. Então, eu sempre procuro muito defender o pequeno empreendedor, o microempreendedor, porque às vezes tem tanto benefício para uma empresa que chega e traz 100 empregos, mas para 100 pequenos que geram 1.000 empregos, ninguém tem um olhar, né, de favorecê-los. O mundo mudou o emprego também. Senador, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa sobre tudo, né? Falamos sobre as entranhas ali, como funciona o Congresso Nacional. Acredito que é isso, foi um prazer, um obrigado. E a agenda econômica e social vai estar presente aí nas grandes discussões do Congresso Nacional nessa reta final do segundo semestre. Forte abraço a todos. Pois é. Muito obrigado a você. Foi muito bom aqui mostrar o que acontece em Brasília. E fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.